Lern Hunsrückisch, Lektion 82. Hoje vamos falar sobre composição, Komposition. Trick schon like, gell? A gente pode definir composição como o processo de formação de novas palavras pela união de dois ou mais radicais. Em português, composição não é um processo tão frequente, mas mesmo assim temos diversos casos deles. Como exemplo, a gente pode citar passatempo, que combina passa com tempo, boquiaberto, combinando boca com aberto, ou peixe-boi, combinando, obviamente, peixe com boi. É comum que compostos em português, especialmente se formados de dois substantivos, sejam criados unindo as duas palavras por um hífen. Em Hunsrückisch e em todas as línguas germânicas, a composição é um processo bem comum. Quando combinamos dois radicais, geralmente o primeiro radical é usado para descrever o segundo, ou seja, ele indica um subtipo da coisa representada pelo segundo radical. Por exemplo, Regenwasser, água da chuva. A primeira parte, Regen, chuva, descreve a segunda parte, Wasser, água. É um tipo específico de água, a água da chuva. Mas por que escrever isso como uma palavra só e não como duas? Por que não deixar Regen e Wasser como dois termos separados? Bom, existem algumas vertentes de ortografias para o Hunsrückisch que escrevem as duas palavras separadas. Mas, a meu ver, isso não é uma boa ideia. Primeiro, escrever tudo junto é uma tradição das línguas germânicas, com exceção do inglês. Então, isso torna os compostos mais familiares para falantes e estudantes de outras línguas germânicas. Segundo, as duas palavras soam como uma palavra só, que é acentuada no primeiro radical. Quando dizemos água da chuva em Hunsrückisch, dizemos Regenwasser, soando como uma palavra só. Regenwasser. Se escrevêssemos separados, a pronúncia seria Regenwasser, como duas palavras. Regenwasser. Mas isso seria só uma questão de aprender como distribuir o acento, né? Mas em alguns casos as duas pronúncias são possíveis e levam a significados bem diferentes. Isso ocorre especialmente quando descrevemos quantidades de algo. Em português, se eu quero medir algo, eu coloco a medida primeiro, depois um de e a coisa sendo medida. 1 quilo de arroz. Uma garrafa de água. Em Hunsrückiano, você não usa preposição nenhuma no meio. 1 quilo de arroz é 1 Kilo Reis. E uma garrafa de água é 1 Flasch Wasser. Perceba que pronunciamos as duas palavras acentuadas. 1 Kilo Reis. 1 Flasch Wasser. Se eu acentuar só a primeira palavra e disser 1 Flasch Wasser, em vez de 1 Flasch Wasser, eu vou estar me referindo a um tipo específico de água que é vendida em ou foi tirada de uma garrafa, ou seja, é uma água de garrafa. Se você inverter os radicais e falar 1 Wasserflasch, como uma palavra só, a tradução em português também seria uma garrafa de água. Mas nesse caso não se trata de um volume de água correspondente a uma garrafa, mas sim a uma garrafa como recipiente mesmo, uma garrafa de um tipo específico para armazenar água. A garrafa nem precisa estar com água, contanto que ela tenha o propósito de armazenar água especificamente. Por fim, escrever as duas palavras separadamente nessa sequência, dizendo 1 Wasserflasch, pronunciando as duas como palavras separadas, não faz sentido, pois isso daria a impressão de que água é uma unidade de medida para medir garrafas. Vamos ver exemplos do uso das duas regras. Primeiro, as duas palavras separadas. Lembre-se de que as duas são pronunciadas acentuadas. A primeira palavra indica a medida da segunda. 1 Tass Kaffee. Uma xícara de café. 1 Tass Kaffee. 1 Glas Wein. Uma taça de vinho. 1 Glas Wein. 1 Kilo Bohne. 1 quilo de feijão. 1 Kilo Bohne. 6 Liter Milch. 6 litros de leite. 6 Liter Milch. 1 Dutzend Eier. Uma dúzia de ovos. 1 Dutzend Eier. 2 Meter Strick. 2 metros de corda. 2 Meter Strick. 3 Sekunden Zeit für den Kanalsonnerzeichner.
Agora veremos exemplos de compostos. 4 Kaffeetasse, 4 xícaras de café, isso é, 4 xícaras que são usadas para beber café. 4 Kaffeetasse. Een wijnglas, uma taça de vinho, uma taça usada para beber vinho. Een wijnglas. Een taschentuch, um lenço, literalmente um pano de bolsa, uma toalha de bolsa. Een taschentuch. Een tischtuch, uma toalha de mesa. Een tischtuch. Een holzhaus, uma casa de madeira. Een holzhaus. Een boomhuis, uma casa na árvore. Een boomhuis. Een baksteen, um tijolo, literalmente uma pedra que se assa. Een baksteen. Você pode seguir combinando combinações em coisas maiores. Een baksteenhuis, uma casa de tijolos. Een baksteenhuis. Een zuckermeloen, um melão, literalmente uma melancia de açúcar. Een zuckermeloen. Zuckermelonsoma, sementes de melão. Zuckermelonsoma. Zuckermelonsoma Milch, leite de sementes de melão. Zuckermelonsoma Milch. É até divertido, né? Pode parecer assustador a princípio, mas se você entende os componentes que formam a palavra, tudo fica fácil. E se você quer que seu aprendizado de Hunsrück se torne ainda mais fácil, o que acha de apoiar esse canal para que ele siga trazendo conteúdo? Como agradecimento, você também pode ter acesso a conteúdo exclusivo e possibilidade de participar de um grupo de WhatsApp comigo e outros estudantes e falantes. Confere a campanha lá no Catarse, o link está na descrição. E meu muito obrigado àqueles que já apoiam o canal. Dankeschön, liebe Unterstützer. Se você não tem como se tornar um apoiador regular, você ainda pode fazer uma doação espontânea de coração de qualquer valor via Pix ou PayPal. Qualquer realzinho já é de grande ajuda. E me segue também lá no Instagram. Dankeschön und bis bald!